A paz do Senhor, meus queridos amados ouvintes aí da Palavra de Deus. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. Só aqui você vai ver aí estudos da Bíblia sistemáticos aí para nós aprendermos acerca da palavra do Senhor. Que Deus assim em Cristo vos abençoe. Só tenho que dar graças a Deus pela oportunidade que você, meu ouvinte, que você aí abre seus ouvidos, a porta do seu lado, a sua casa, para a palavra do Senhor chegar até aí. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos recompense grandemente. Estamos estudando, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, acerca de tema do pentecostalismo. Estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo nas Sagradas Escrituras. E aí nós temos grandes lições aí ensinando acerca da palavra do Senhor, acerca do pentecostalismo verdadeiro, genuíno, aquele que as Sagradas Escrituras assim testificam para a glória do nome do Senhor. E hoje nós estaremos dando continuidade às nossas lições, estaremos estudando acerca da lição de número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2021, que é o tema O Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Vamos estar estudando acerca desse tema, é muito profundo, muito interessante, nós estarmos aqui atentos para ouvir a palavra do Senhor. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, dê o seu joinha aí, o seu ok, estará nos ajudando a expandir o Evangelho do Senhor Jesus a toda criatura, como diz as Sagradas Escrituras. Então, fruto do Espírito, o Eu crucificado, essa é a lição de número 5, ela vai ser ensinada no próximo domingo, dia 31 de janeiro, então será ensinado. Então você que ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, procure a sua igreja mais próxima e procure ser um aluno da Escola Bíblica Dominical. É na Escola Bíblica onde nós aprendemos profundamente e aprofundamos as nossas raízes na palavra do Senhor. Só tenho que agradecer a Deus pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de conhecer mais a Ele através da sua palavra. Então, amados irmãos, se você tem uma aí lição dessas lições bíblicas acerca do primeiro trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, abre a sua Bíblia, estaremos aí ministrando a palavra do Senhor conforme a graça do Senhor que é nos dado for nos revelando. O fruto do Espírito Santo. Primeiro, o título da nossa lição, o Eu Crucificado. O texto áureo fala assim, texto áureo, Romanos capítulo 15, verso 13. Romanos capítulo 15, verso 13 fala: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, verso 13. A verdade prática fala assim: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Então é muito profunda a lição de hoje, viu, amados? Vamos ver 3 temas que a nossa lição vai abranger. Esses três temas nós precisamos atingir no discorrer das lições bíblicas. Conceituar o fruto do Espírito Santo. Nós vamos conceituar o fruto do Espírito Santo. Segundo, vamos distinguir e relacionar o fruto do Espírito e os dons espirituais. Vamos estar relacionando o fruto do Espírito e os dons espirituais. E terceiro, conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Vamos conscientizar-nos que o Espírito ele se opõe à carne. Amém? Vamos para a lição, primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto, ele se divide em 2 ou 3 subpontos, né? Segundo ponto se divide também em
em 2 subpontos. E o terceiro se divide em 3 subpontos. Esses nós estaremos aqui aprofundando cada um deles, conforme assim Deus for nos dando graça. Se você tiver perguntas ou dúvidas, pode mandar aí no nosso canal, nos comentários, estarei recebendo e também estarei respondendo aí, conforme Deus assim nos dá graça, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós estamos aqui para isso, para aprender, para conhecer mais da palavra do Senhor. Primeiro ponto, queridos irmãos, é o fruto do Espírito na vida do crente. Nós estaremos vendo aí sobre o fruto do Espírito Santo na vida do cristão, na vida do crente, na vida daquele que serve ao Senhor. Tem a definição e o fruto no singular e andar no Espírito. 3 subpontos aqui no primeiro ponto, aonde nós estaremos aqui vendo. O crente em Jesus é alguém que vive sobre os domínios do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo, mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é uma expressão do Espírito na vida do crente. Que muito interessante nós estarmos observando isso aqui, pois o crente em Jesus é alguém que vive sobre os domínios do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos do mundo. Isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do cristão. Então, o fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Então, vamos estar entendendo isso mais na frente. Definição: Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom, agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Olha que interessante a definição aqui do fruto do Espírito. Definição. Fruto do Espírito é o quê? É o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Isso aqui é a definição do fruto do Espírito. É um resultado natural de um processo de amadurecimento natural. Interessante. Então, o que é o fruto do Espírito Santo? É o relacionamento que nós temos com o Espírito Santo. E aí, quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, nós refletimos a glória que há no Espírito Santo de Deus, os frutos do Espírito. Nós, assim, também estaremos resplandecendo esses frutos. Interessante, meus queridos irmãos. Então aqui nós vemos que o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento. Interessante. Então, quando nós temos um processo, passamos por um processo de crescimento e aí vamos nos aperfeiçoando. É isso que é a vida cristã. A vida cristã, ela não estagna, ela não para no momento que aceitamos Jesus, não. É um processo gradativo, o crescimento, a santificação. Então isso é um processo contínuo e ninguém se permanece santo e continua santo, não. É um processo. Santidade é um processo que nós devemos atingir todos os dias da nossa vida. Nós também devemos atingir os objetivos que Deus quer para a nossa vida. Então, o fruto do Espírito é isso, é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, é os dons aí dos frutos do Espírito que resplandecem em nossa vida. Sabe uma comparação que nós podemos observar em uma vida cheia de frutos do Espírito? Se você observar uma árvore, ela pode ter muitos anos de existência, mas se você observar esta árvore, ela nunca deu fruto, então não tem nenhum valor. Não tem valor essa árvore. Assim a nossa vida, se a nossa vida estiver infrutífera, não tem valor nenhum, pois se não
está acontecendo o que Deus quer em nossa vida. Nós precisamos gerar frutos, produzir frutos. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar, meus queridos, produzir frutos dignos de arrependimento. Então, a vida cristã é um processo e nós, como servos do Senhor, precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Quais são esses frutos? Frutos do Espírito Santo, aleluia. Esses frutos que vai nos mostrar ser realmente filhos de Deus, servos de Deus, e aí vamos alcançar os objetivos que Deus quer para as nossas vidas. Meus queridos, isso é importante. O fruto do Espírito não é algo que nós devemos deixar de lado. Os dons do Espírito Santo também não podemos deixar de lado. Nós não podemos ser ignorantes. Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Deus quer que nós também somos usados com o Espírito Santo, mas de nada adianta você ser usado com os dons do Espírito Santo e não produzir os frutos do Espírito Santo. A importância está em produzir os frutos do Espírito Santo. É isso que vai fazer a diferença, porque de nada adianta você falar em línguas estranhas, você ter dons de interpretação, de revelações, dons de cura, se não existir o fruto do Espírito, que é o amor, a mansidão, a paz, o gozo, a benignidade, a bondade, a temperança. Então, de nada isso adianta, é uma vida infrutífera, uma vida seca. Então, nós precisamos também que valorizar os frutos do Espírito Santo. Então, aí está a definição de frutos do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Fruto, no singular, segundo subponto, ou melhor, segundo subponto do primeiro ponto da nossa lição. O fruto, no singular. Aqui fala gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Então, aqui nós vemos o apóstolo falando acerca desses frutos do Espírito Santo. Ele enumera aqui 9 frutos do Espírito Santo. Mas se nós observarmos, o primeiro fruto é o amor. Se nós observarmos o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. O amor, ele reflete os outros dons os outros frutos do Espírito Santo. Se nós observarmos aqui, a forma singular sugere que nelas se produz a unidade de caráter de Cristo. As nove graças mencionadas, todas elas em contrastes com as confusões das obras da carne. Então, nós vemos aqui que o fruto do Espírito, ele é necessário na minha vida, ele é necessário na tua vida e precisamos resplandecer, produzir esses frutos dignos de arrependimento que o apóstolo Paulo escreve numa das suas cartas. Vamos para o subponto 3, andar no Espírito. Vemos aqui. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos, impulsos da carne. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. Andar e agradar a Deus, andar em amor, andai como filhos da luz, andai nele. O apóstolo Pedro nos ensina a andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, olha só que interessante. Nós vemos aqui o subponto, andar no Espírito. Então, o que é andar no Espírito? Andar no Espírito é ter controle sobre aqui os desejos e impulsos da nossa carne. Andar no Espírito você ser guiado pelo Espírito, é você vencer a sua carne, é você subjugar a sua carne. Como que eu posso viver no Espírito? Como eu posso viver no Espírito? Simples, dominando a nossa carne. Como é que nós dominamos a nossa carne? Mortificando a nossa carne, fortalecendo o nosso espírito. É tanto que a Bíblia vai nos ensinar, o próprio Jesus, que aqui algo interessante, se nós observarmos, meus queridos irmãos, Jesus vai nos ensinar que a nossa vida é uma luta constante.
A carne contra o espírito contra a carne, eles lutam entre si. Então, um quer dominar, a carne quer dominar o espírito, a carne quer subjugar o espírito, mas nós temos que fortalecer o nosso espírito. Isso é que vai fazer a diferença, isso que vai fazer sermos vitoriosos sobre os impulsos da nossa carne. A nossa carne quer ficar em casa, a nossa carne quer andar no pecado, a nossa carne quer alimentar do pecado, a nossa carne quer fazer tudo que não agrada a Deus. É um dos nossos inimigos mortais, a nossa própria carne. Mas o Espírito, ele nos fortalece sobre a carne. Mas quando e como nós devemos fortalecer o Espírito? Apresentando a nossa vida, como a Bíblia nos ensina. Precisamos meditar na palavra, precisamos alimentar da palavra de Deus, precisamos viver uma vida de oração, uma vida de jejum. Nós precisamos nos dedicar na palavra do Senhor, assim nós fortalecemos o nosso espírito e o nosso espírito vai vencer a carne. Então, meus queridos, isso é muito importante. Quando nós vemos aqui andar no Espírito, é uma expressão que indica viver corretamente. Corretamente em quê? Em humildade, em submissão, em santidade. Então, quando nós andamos no Espírito, nós andamos corretamente, nós andamos em humildade, como diz a Bíblia. Nós andamos também em submissão. O que é submissão? Nos submeter ao nosso Deus, é andar pela palavra, é termos a nossa Bíblia como a nossa única regra infalível de fé, é viver em santidade, é nos separar do erro, do pecado, das coisas que não agradam a Deus. Isso é nós andarmos em espírito. Então nós precisamos andar em espírito. Lá em Romanos, capítulo 8, 1, diz assim: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então isso é importante. Não podemos, como cristãos, andar em carne ou na carne, porque isso vai nos trazer ruína, prejuízo, destruição, morte. Precisamos e devemos andar no Espírito, porque vai nos trazer paz, alegria, gozo no Espírito Santo, vida eterna. Essa é a vontade do nosso Deus. Então precisamos viver de acordo à palavra de Deus, como diz a Bíblia Sagrada. Andai em Espírito. Aqui onde nós já vimos aqui, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, em 1 Pedro 1,17. Está escrito, meus queridos, nós precisamos andar em temor, ou andar no temor. É tanto que o saudoso Salomão, ele diz algo interessante em um dos seus livros, muito interessante, que é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Se nós perdermos o temor a Deus, perderemos a fonte da sabedoria, perderemos a visão de Deus, perderemos a vontade de Deus, não andaremos na presença de Deus, porque falta temor. O temor é como um termômetro para a nossa vida, que nos aquece e nos mostra a temperatura que nós estamos vivendo e que nós devemos atingir, amados irmãos. Então, queridos, precisamos andar no Espírito. Próximo ponto: diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito Santo. Diferença e a relação entre os frutos e os dons do Espírito Santo. É o segundo ponto. Vemos aqui a diferença e a relação entre o fruto e os dons do Espírito Santo. Diferença os dons na igreja e só esses dois pontos. Nesse segundo ponto aqui, diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Então, os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte e ambos glorificam a Deus, mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom. Interessante, 1 Coríntios 14, 1. O amor, por exemplo, não é um dom do Espírito Santo, é um fruto do Espírito. Diferença. Primeiro, diferença.
O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção e a fonte de origem? A primeira é a maior modalidade do fruto do Espírito, é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons, é o caminho ainda mais excelente. Por essa razão, o amor encabeça essa lista e em outras passagens prevalece a supremacia do amor. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. São passageiros, mas o amor é eterno. Que coisa maravilhosa. Nós podemos observar o apóstolo Paulo falando acerca dos dons e também acerca do fruto do Espírito, né? Paulo afirma aqui que os dons sem o amor não são nada e são passageiros, mas o amor é eterno. Então, de nada adianta nós termos todos os 9 dons do Espírito Santo, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espíritos, dom de fé, dom de cura, dom de maravilhas, dom de profecias, variedade de língua, interpretação das línguas, se não tiver amor. De nada adianta, porque isso é o que se vê mais. Muitas das vezes as pessoas, os irmãos em Cristo, são usados grandemente, extraordinariamente com os dons espirituais, mas falta amor dentro dos seus corações. São usados pelo Espírito, têm dons espirituais, mas não têm fruto, não têm amor. É como diz aí o apóstolo Paulo, é como sino que tine. É algo interessante, mas se não tiver amor, de nada adianta. Então, nós precisamos, meus queridos, ter amor. Eu lembro de algo interessante acerca de uma história que uma pessoa sem os frutos do Espírito Santo é como uma lata. Não sei se você já observa uma lata de óleo vazia. Se você pegar uma lata de óleo vazia e bater, vai fazer muita zoada, mas você vai perceber que está vazia. E muitas das vezes as nossas vidas, elas estão dessa forma, como essa lata vazia, que só faz zoada, mas não tem fruto, não tem amor, não tem gozo, não tem paz, não tem ali longanimidade, bondade, não tem ali mansidão, não tem temperança. Então falta o principal, falta o amor, falta os frutos do Espírito. Faz zoada sim, tem dons, faz zoada, mas de nada adianta fazer só zoada se não tiver o amor, se não tiver preenchido dentro. Meus queridos, é algo interessante para nós meditarmos nisso. Precisamos ver como está a nossa vida e aí como é que eu estou na presença do Senhor, como é que eu estou aonde eu congrego. Estou fazendo muita zoada ou estou aí cheio da presença, da glória, da unção, do Espírito, dos frutos do Espírito Santo de Deus. Isso é importante, meus queridos irmãos. Precisamos aí nos encher do amor de Deus, para que Deus venha assim abençoar outras vidas, porque se tiver amor dentro de nós, tenho certeza que esse amor vai fazer alcançar muitas almas lá fora, muitas almas para o Senhor, que é esse amor que nos move, é o amor de Deus que preenche a nossa alma, a nossa vida, que nos impulsiona a fazer a vontade dele nessa terra. Diferença, segundo, dons na igreja. Os dons da igreja. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. Que busquemos os melhores, como diz o apóstolo, busquemos os melhores dons. Não desprezei as profecias. Os dons são comparados a um andaime numa construção. A igreja é o edifício. Não é possível uma construção prosseguir sem andaime. Interessante essa comparação do escritor bíblico aqui da nossa lição. Então ele compara os dons
são comparados a um andaime numa construção. Então, nós somos a igreja do Senhor. Então, nós todos os dias colocamos ali um bloco, colocamos ali um tijolo no nosso edifício, na nossa construção. E vai chegar lugares, vai chegar tempo que não vai se alcançar mais. Então precisa de andaime, que são representados aqui pelos dons espirituais. Então esses andaimes, ele vai fazer com que nós continuamos a construir o nosso templo, construir a nossa casa, construir o nosso edifício, meus queridos. Então precisamos dos andaimes, então precisamos também dos dons do Espírito Santo para construir a nossa casa e ela venha estar firmada na rocha que é Jesus. Terceiro e último ponto da nossa lição: o Espírito se opõe à carne. O Espírito se opõe à carne é o terceiro e último ponto da nossa lição de hoje. O legalismo, primeiro subponto do terceiro ponto, a carne e o espírito. E terceiro, os vícios. Primeiro, o espírito se opõe à carne. Nós sabemos que o espírito se opõe à carne por quê? O espírito não anda e não aprova o que a carne faz. Então precisamos entender isso aqui. Então o espírito se opõe à carne por quê? O espírito, ele vem de Deus. Então o espírito deseja aquilo que é de Deus, aquilo que vem do Senhor. Então ele se opõe à carne porque a carne não quer o que é de Deus. A carne quer o pecado, a carne quer matar sede, ou tentar preencher ali uma vaga, um vazio dentro de si. Então é isso que a carne quer. Mas esse vazio só é preenchido pelo Espírito, pelas coisas que vêm de Deus. E aí hoje há muitas pessoas que estão perdidas, que se desviaram da presença e da casa do Senhor, se desviaram do Deus Todo-Poderoso, perderam o rumo, sabe por quê? Porque estão fazendo a vontade da carne, estão tentando aí matar a sede da carne e nunca vai conseguir, porque é um buraco, é um abismo sem fim, então não tem como ser preenchido. A única forma de se preencher esse vazio é em Cristo, é através de Jesus, é através da palavra de Deus. Sem isso, não poderemos jamais preencher esse vazio. Então, meus queridos, não podemos fazer a vontade da carne, mas sim a vontade do Espírito, porque a Bíblia vai nos ensinar que quem faz a vontade do Espírito, ele trilha o caminho reto, mas porque o Espírito é vida e nos leva à vida, mas a carne é morte. Então, meus queridos, não podemos seguir o caminho da carne, porque iremos ser destruídos, iremos ser presos, iremos ser algemados pela nossa própria carne, pelo nosso próprio eu. Então, precisamos dominar o nosso eu, o nosso ego. Precisamos prender ele, amarrar ele em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, o legalismo, a carne e o espírito e os vícios. Legalismo, há um acentuado contraste entre estar na carne e andar em espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no espírito depende da graça de Deus. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinavam nas igrejas da Galácia é o egocentrismo motivado pela carne e gera competição espiritual, que resulta em desavença. Então, esse legalismo, nós vemos aqui que Paulo confrontou legalistas, confrontou o legalismo, porque o legalismo ele vai gerar autossuficiência em nós mesmos, o egocentrismo, o domínio do ego em nossas vidas, e isso não podemos fazer. Temos que mortificar o nosso eu, precisamos mortificar o nosso eu. É tanto que o apóstolo, se nós observarmos João Batista, algo interessante, um fato que aconteceu na vida de João Batista. Os discípulos de João estavam preocupados porque o ministério de Jesus estava crescendo muito. Jesus já havia vários e muitos seguidores que o seguiam.
E os discípulos estavam preocupados, os discípulos de João Batista, e foram falar com João Batista. João Batista trouxe um grande ensinamento acerca disso. Ele disse assim: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, isso é um dos maiores exemplos que nós podemos observar de matar o nosso eu, mortificar o nosso eu. O importante é que Cristo cresça em nossa vida. Não precisamos ser reconhecidos aí na mídia ou ser reconhecidos em qualquer lugar que andarmos. O importante é que Cristo venha aparecer em nossa vida. Não importa se o meu nome vai ser falado, se o teu nome vai ser aí manchetes de jornais, de imprensa. Não, isso não é importante. O importante é que Cristo ressurreto seja reconhecido. O importante é que o nome dele venha aparecer e que o nome dele venha crescer. É que o nome dele venha expandir. Isso é que é o importante. Nós somos chamados para ser servos, não para ser reis, não para ser senhores, para ser servo do Senhor Jesus Cristo. Então, aquele que serve a Cristo, com certeza a Bíblia vai nos ensinar que ele nos exaltará. Então, humilhai-vos perante ou debaixo da mão potente do Senhor, e ele vos exaltará. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, o legalismo, precisamos mortificar o nosso eu. Carne e o espírito. A palavra grega, carne, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Pode significar fraqueza física, o corpo, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos. Então vemos aqui, as obras da carne significam o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, espírito, que se aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos. É só prestar atenção ao contexto para saber que o espírito escrito sagrado está se referindo à oposição do espírito contra a carne. Na vida cristã mostra que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Isso que acontece conosco diariamente, a morte do eu. Então, é interessante a carne e o espírito, que nós vemos aqui, é uma comparação da carne, o que é a carne, quais são as comparações que nós podemos ver na Bíblia. Então, a carne tem vários significados que nós podemos observar aqui, carne, fraqueza física, o corpo pode ser carne, o ser humano também é o pecado, os desejos pecaminosos. Então, o contexto determina o significado dela. Então, nós vemos aqui as obras da carne. Então, nós vemos o contexto aqui, meus queridos, acerca da carne. Então, o que é a carne? A carne é os impulsos que nós temos, impulsos para o pecado. Então, quando esses impulsos são maiores, então quer dizer que a presença do Espírito ou o domínio do Espírito Santo em nossa vida está sendo dominada pela carne. Então, não podemos ser dominados pela nossa carne, porque aí vamos fracassar. Terceiro e último subponto do terceiro ponto. Os vícios. O apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios, que ele chama de obras da carne. Em outras listas aparecem outras epístolas paulinas por não pretender ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas, pois ela esclarece e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes o disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nós vemos aqui, podemos classificar esses vícios em 3 categorias. A letra A, sexo ilícito, prostituição, impureza e lascívia. B, pecados de ordem religiosas, idolatria e feitiçaria. Pecados de ordem social, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Então nós vemos aí uma série de vícios que o apóstolo Paulo ele classifica cada um deles aqui. Nós vemos aqui a classificação em 3 categorias. Nós vemos aqui 3 categorias. Letra A, sexo ilícitos.
Sexo ilícitos é a primeira classificação. Nós vemos aqui sexo ilícito, prostituição, impureza e lascívia. São esses que aqui engloba na primeira categoria, que é sexo ilícito. Segundo, pecado de ordem religiosa. Pecado de ordem religiosa, nós vemos aqui idolatria, feitiçaria. 2. E pecados de ordem sociais. Pecados de ordem sociais, nós vemos aqui uma série de enumerações, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heregias, invejas, homicídios, bebedice e glutonaria. Interessante. Então, meus queridos, aqui o que eu acho muito interessante para nós fecharmos a nossa lição de hoje é aqui aonde nós vemos aqui as coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro o apóstolo, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, meu prezado irmão e ouvinte, olha só como a palavra de Deus ela é cortante, como a palavra de Deus ela é profunda. Olha só, a lista que o apóstolo Paulo ele vai descrever tantos inúmeros pecados, vícios que nós podemos observar. A lista é muito grande, uma lista enorme. E aí ele fecha aqui dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, não podemos ter vícios, não podemos cometer estes pecados, porque nós iremos ficar fora do reino de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, fique na paz do Senhor e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Que lição maravilhosa, acredito que Deus falou conosco, fique na paz do Senhor e até a próxima, em nome do Senhor.